E aí, meu irmão, e aí, minha irmã? Vai ficar até quando aí fugindo da vontade de Deus? Tá esperando que aconteça com você o que aconteceu com o profeta Jonas? Meus irmãos e irmãs, salve Maria Imaculada! Se você não sabe o que aconteceu com o profeta Jonas, eu vou contar para você, vou fazer uma resumida aqui. Deus falou ao coração do profeta: vá até a cidade de Nínive e pregue para eles. Pregue a conversão para eles. Fale que eu vou destruir a cidade por causa dos inumeráveis pecados dessa cidade. O profeta Jonas, então, não quis ir. Ele se negou e ele fugiu, ele tomou um caminho diferente. Ele pegou uma embarcação que ia para um caminho completamente contrário ao da cidade de Nínive. Eis que acontece que começa uma grande tempestade, aquela coisa muito louca, o barco querendo afundar. Então os navegantes falam: quem será o culpado de estar trazendo a ira de Deus? Vamos tirar a sorte. A sorte cai sobre Jonas. Eu estou fazendo um grande resumo aqui para vocês. A sorte cai sobre Jonas e Jonas confessa que realmente a culpa é dele, porque ele é um profeta que está fugindo da vontade de Deus. Então eles lançam Jonas ao mar. E aí, não bastasse isso, vem um peixe grande, muitos contam como baleia, mas a Sagrada Escritura não fala que era uma baleia, fala que era um peixe grande, vem e engole o profeta Jonas, e o profeta Jonas lá na barriga desse peixe, então resolve se arrepender e orar a Deus. E eis que Deus faz com que aquele peixe vomite Jonas. Aonde? Na praia da cidade de Nínive. Ele quis fugir da vontade de Deus, mas as circunstâncias ao seu redor fizeram com que ele fizesse a vontade de Deus realmente. A circunstância o levou para a cidade onde Deus o havia mandado ir pregar e ele havia se negado. Então, por que eu quero falar aqui? Existem vários aspectos que nós podemos meditar a respeito da vida do profeta Jonas, da missão do profeta Jonas, mas eu quero falar aqui do porquê o profeta Jonas negou, ou melhor, do porquê você tem negado cumprir a vontade de Deus. Nós podemos olhar no contexto do profeta Jonas, que Jonas não queria pregar o evangelho, não queria pregar, melhor dizendo ali, a mensagem que Deus lhe havia mandado pregar para o povo de Nínive, porque ele não queria que o povo se convertesse, ele queria era ver o circo pegar fogo. Ele falou que a ideia de Jonas era que se ele fosse lá, pregasse para o povo, falasse que Deus ia destruir o povo, ia fazer penitência, Deus ia perdoar ele. Ia perdoar o povo, e Jonas queria era que Deus mandasse fogo de lá e queima seus bandos de Satanás. Era isso que Jonas queria, né? Mas Deus é um Deus de misericórdia. E foi isso que aconteceu. Quando Jonas ele foi lançado lá, Jonas pregou, o povo se arrependeu, fez penitência, Deus não mandou o castigo, mas agiu com misericórdia. Mas aí eu pergunto, qual é a tua desculpa para não seguir a vontade de Deus, a vontade divina que Deus quer para você hoje? Muitas vezes, quando nós recebemos um chamado de Deus, Jonas não queria ir porque ele não queria a conversão das pessoas. É estranho, né? Mas qual é a tua desculpa? Muitas vezes nós nos achamos fracos, eu não sei falar, eu não sei fazer, nada que eu faço dá certo, existem muitas pessoas melhores do que eu. E cara, é verdade, tem muita gente melhor do que você mesmo. Mas Deus escolheu você. Por quê? Porque Ele quis. Né? Normalmente Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. A única santa que Deus escolheu na história da humanidade foi Nossa Senhora. Todos os outros eram pecadores. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia que Deus teve mais misericórdia dela do que de Maria Madalena. Porque de Maria Madalena Deus perdoou todos aqueles abundantes pecados que ela cometeu. Mas Teresinha dizia que Deus teve mais misericórdia dela porque sequer deixou que ela caísse em grandes pecados, né, preservando ela do mal. Né? Talvez reconhecendo ali que, diante de algumas situações, talvez ela não conseguisse voltar a Deus. Né? Então ela reconhece a misericórdia de Deus também quando impediu que ela pecasse, digamos assim. Então veja, todo mundo é fraco, todo mundo é pecador. Então muitas vezes as pessoas ficam fugindo da vontade de Deus porque eu sou pecador. Tem gente que faz as coisas melhores do que eu. E tem mesmo, só que Deus escolheu você. Por quê? Porque a graça sobrepõe a natureza. Moisés, meu querido, Moisés era gago. Moisés não sabia falar direito. Tanto que Deus
Então, ao chamar ele, manda Araão. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Araão e Araão que transmitia ao povo. Então para de colocar desculpas, para o chamado que Deus tem para a tua vida, seja lá em qual estado de vida for, seja lá em qual vocação particular, seja lá o que Deus te pede no hoje, para fazer no hoje. Para de colocar desculpas. Um outro aspecto que eu quero colocar é que as circunstâncias vão nos mostrando a vontade de Deus. Deus nos deixa livres, nós somos livres. E muitas vezes nós falamos assim, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei, mas sempre Deus nos fala através das pessoas, através das circunstâncias da nossa vida. Quando o profeta Jonas toma um caminho diferente, ele talvez pudesse falar, aquele negócio de chamado de ir pregar em Nínive era coisa da minha cabeça. Mas as circunstâncias vão falando. A tempestade fala, o ser expulso do barco vai falar nas circunstâncias que vai acontecendo, também é a voz de Deus na nossa vida. Então o que tem acontecido à nossa volta? É claro que para compreender isso é preciso ter uma vida de oração para você entendendo aquilo que é a voz de Deus que vai acontecendo nos acontecimentos, a voz de Deus que vai acontecendo nos acontecimentos do ano. A voz de Deus que se manifesta nos acontecimentos do nosso dia a dia. Então Deus não deixa ninguém avulso assim, né? Deus sempre vai nos falar de alguma maneira. Nós aqui muitas vezes não queremos escutar. Então o que Deus tem te falado? O que Deus tem pedido para você? O profeta Jonas só foi se afundando. Quando nós nos afastamos de Deus, meus queridos, nós só afundamos. É só ladeira abaixo. Quantas pessoas, que é exemplo do profeta Jonas, ao negarem um chamado de Deus, por exemplo, não é só isso, mas por exemplo, um sacerdócio ou uma vida religiosa, e ficam com medo desse chamado, então vão se afastando da igreja, porque ao entrar na igreja lembram de Deus. E ao pensar em Deus, sente esse chamado ao sacerdócio e não aguenta estar na presença de Deus, então vai se ocultando, vai se afastando. Sempre Deus vai usando circunstância para mostrar, mas a pessoa vai se afundando no pecado para tentar calar a voz de Deus. E quantas pessoas se entregaram ao álcool, às drogas, à sexualidade desregrada para calar a voz de Deus? Eu conheci um caso assim, não foi tão por culpa dele, mas por uma culpa de uma má orientação que ele teve, né? Mas ele me testemunhava que ele teve uma experiência mística muito bonita, ele desejava ser sacerdote, mas ele teve uma má orientação. E por essa má orientação, aí quando ele ia na igreja, ele lembrava do chamado, sentia forte o chamado ao sacerdócio, mas falava, eu não posso ser sacerdote, né? Por causa da má orientação que ele tinha recebido. E então ele parou de frequentar a igreja e entrou no tráfico. Esse homem veio me pedir oração porque ele tinha sido solto temporariamente e estava perigoso voltar para a cadeia, né, respondendo por homicídio, né? Ou seja, foi se afundando, né? Claro que nesse caso específico, ele teve uma má orientação, ele foi mal orientado, né? Mas quantas pessoas, para calar a voz de Deus, vão só se afundando, né? E assim como Jonas, estão na boca da baleia. Se você se afasta de Deus, meu irmão, se você vai se afastando da vontade de Deus, você vai se aproximando da vontade do demônio. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, se você está nessa situação, se você, sei lá, diante do chamado de Deus, você tem colocado desculpas, faça como o profeta Jonas, que orou, que estava lá na barriga do peixe, na escuridão total, no vale tenebroso da morte, mas ele orou a Deus e Deus realizou-lhe a graça. Talvez aqui para você não seja a barriga de um peixe mesmo, mas talvez seja o fato de estar afundando. Você que vai reconhecendo que toda vez que você vai se afastando do chamado de Deus, da vontade de Deus, você vai se afundando. Você é assim como se estivesse na barriga de um peixe, na escuridão, na morte. Você vai se afundando cada vez mais. Tenha coragem, como o profeta Jonas, de fazer uma oração reconhecendo a tua miséria, reconhecendo o teu pecado e pedindo a Deus a graça de iluminar a tua inteligência para que você possa fazer a vontade de Deus. E assim como a baleia vomitou o profeta Jonas lá onde era a vontade de Deus, aonde que ele deveria estar, que era em Nínive pregando, Deus também fará com que a circunstância da vida te coloque aonde há a vontade de Deus. Se você ainda não está na vontade de Deus, se você realmente quer realizar a vontade de Deus, se esforça, é porque ou não é o tempo, ou isso que você não quer não é a vontade de Deus. Por isso é necessário rezar, e pedir a Deus que vá te orientando. Mas você vai ver que vai dar certo no final.
Então reze, meu irmão, tenha essa coragem. E talvez você até que pense, mas Anderson, para mim já era. Quantas pessoas, eu até conheço pessoas que queriam até ser sacerdotes e, por exemplo, casaram. E falam, eu sei que a vontade de Deus era que eu fosse padre, mas eu conheço gente que falou isso para mim. Minha vocação era o sacerdócio. Mas eu resolvi casar. E talvez se veja em grandes dificuldades, porque não era um estado de vida para elas. Mas claro, o casamento é válido, ela foi livre. Porque Deus não obriga ninguém. Deus ele mostra nas circunstâncias, mas o profeta Jonas também não era obrigado. Tanto que ele só foi para Nínive depois da sua oração que ele fez a Deus. Mas veja bem, meu querido, mesmo você que fez uma escolha definitiva na tua vida, como é a questão do matrimônio, você também pode, a exemplo do profeta Jonas, se prostrar diante de Deus, pedir perdão, reconhecer que você fez algo que você sabia que não era chamado, simplesmente reconheça e fala, mas Senhor, e agora? A tua vontade para o agora. Eu sei que já era, não tem como mais eu mudar, mas e o agora que o Senhor tem para mim? E Deus irá mostrar o que você pode fazer agora. A vontade de Deus para o agora. E por fim, meu irmão, para alertar você, pense na vontade de Deus de agora. Aqui em todos os casos. Muitas vezes as pessoas ficam pensando lá no futuro. Qual que é a vontade de Deus para mim? Será que eu vou ser padre? Será que eu vou ser freira? Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Lá na frente, para ser padre é 10 anos. O que Deus quer de você agora? Talvez estudar. O cara está com 16 anos pensando, será que eu vou ser padre? É claro, é bom pensar na vocação. Mas a vontade de Deus para você é que você estude, para você não ser um padre ignorante. Então estude agora, né? Desde já, passe de ano. Aí você fica pensando lá no sacerdócio, lá na frente. E reprova na escola e aí não pode entrar no seminário. Porque tem que completar o ensino médio. Então a vontade de Deus para agora. Eu conheço gente assim, não para o seminário, mas um rapaz estava, acho que era no segundo, era no terceiro ano do ensino médio e já estava estudando para concurso. Estudando para concurso, reprovou o ensino médio. E aí, se passasse no concurso, não ia ter como assumir a vaga porque não tinha o ensino médio completo. Qual é a vontade de Deus para agora, o hoje? O que Deus quer para você agora? Eu conheço gente que entrou para o seminário agora, mas passou 6 anos mais ou menos aí fazendo encontro vocacional até ser aceito. Qual é a vontade de Deus para você hoje? Lá no futuro, talvez Deus tenha um chamado legal, sacerdócio, vida religiosa, um casamento, mas a vontade de Deus hoje. Qual a vontade de Deus para você no agora? Eu não sei qual é a vontade de Deus para você no agora, mas tem um aspecto que eu sei que é a vontade de Deus. Rezar. Se você tiver uma vida de oração, você vai ver que a vontade de Deus vai sendo revelada para você, na tua história, na tua vida, nos acontecimentos que te rodeiam. Você vai esperar acontecer o que aconteceu com o profeta Jonas, de ser engolido pela baleia, de ser engolido pelos problemas, de ser engolido pelo próprio demônio, porque quando nós nos afastamos da vontade de Deus, vamos nos aproximando da vontade do demônio, porque somos mais suscetíveis ao pecado? Não, meu irmão. A exemplo de Nossa Senhora, diga sim à vontade de Deus. Ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, que nós possamos falar também, eis aqui os escravos do Senhor, ou melhor, eis-nos aqui, Senhor, os escravos da escrava do Senhor, escravos da Virgem Maria, escravos teus. Faça-se em nós a tua vontade. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe, Mãe de misericórdia, que viva Cristo Rei.